Alguns vídeos atrás eu falei sobre pessoas insistentes quando a gente vai comer fora, mas existem várias outras estratégias. Eu vou contar um pouquinho para você nos próximos vídeos. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, não é sempre que eu como fora de casa e nem sempre que eu sigo foco, mas isso foi uma das coisas que eu aprendi durante todo esse período de emagrecimento, porque é lógico, eu não podia me isolar dentro de casa para seguir comendo só a minha dieta e pronto. Eu precisava ir para o mundo, precisava sair com os meus amigos, até para aprender a lidar com situações desse tipo. E claro, comer fora é uma coisa que exige disciplina, paciência, mas principalmente prática. É lógico que a gente não vai ficar sempre 100% focado, eu também não sou assim, mas algumas coisas precisam ser, digamos, estudadas e praticadas para a gente poder ter mais alívio quando a gente vai comer fora, principalmente quando o assunto é compulsão alimentar, que era o meu caso. Então, quando eu me planejava para comer fora, normalmente eu já ia bastante focada, né? Eu planejava um dia específico para ir e aí eu me acalmava, para eu nunca ir estressada. Tipo, tô andando na rua, de repente, acho que eu vou comer fora. Sabe? Eu tô de saco cheio, eu vou comer fora. Eu nunca ia em situações assim. Eu sempre estava bem concentrada para poder criar esse hábito, né, das coisas que eu deveria fazer lá. Então, por exemplo, eu ia para alguma comemoração, para alguma festa de alguém, eu sempre já tinha planejado o que eu ia fazer e como eu ia fazer. Então, em casa, eu já decidia a quantidade que eu ia comer, sabe? Se eu ia comer ou não sobremesa, né? As coisas que eu ia me permitir, para não chegar lá e não ter surpresa, porque a surpresa sempre me levava para uma compulsão alimentar. Então, por exemplo, eu ia comer num restaurante X. Eu olhava sempre o site desse restaurante para ver quais os tipos de comida eles serviam, quais eram as quantidades, como eram preparados os pratos, para eu decidir já mais ou menos como eu ia lidar com aquilo, né? E já decidia se eu ia comer essa sobremesa que eu estava falando para vocês ou não. E a pessoa que ia comigo sempre já sabia que eu estava na intenção de permanecer mais focada. Então, se eu virasse e falasse, eu me planejei para não comer tal coisa, mas eu tô com tanta vontade, essa pessoa que ia comigo normalmente falava, mas se você não me disse que você ia ficar mais, né? Essa pessoa me dava uns toques assim para também me ajudar. É claro que isso parece um tanto de paranoia, eu sei disso, mas quando se trata de compulsão alimentar, a gente precisa aprender a lidar com essas coisas até que vire uma coisa natural, como é hoje em dia. Eu não perco mais esse tempo todo pensando nisso hoje em dia, mas porque hoje em dia eu já desenvolvi essa habilidade de saber como me relacionar com a comida fora de casa, né? Que antes era uma coisa um pouco uma surpresa, assim, e aí eu acabava tendo alguns deslizes que me deixavam com um sentimento de culpa, de frustração depois. Então, além disso, né, além de ver como que era o restaurante, o alimento, já colocar se eu ia comer ou não a sobremesa, ver quais aberturas eu poderia fazer na minha dieta, né? E todas essas coisas que a gente pensa, avisar o amigo que ia comigo e tal, também tinha uma coisa muito legal que era enfrentar as minhas perguntas que poderiam surgir lá quando eu estivesse na situação. Então, por exemplo, eu pensava na situação assim, tô no restaurante, imagina o ambiente, imagina as pessoas, imagina a comida. O que você pode pensar? Isso tudo na minha casa antes de ir, né? Alguns dias antes, tudo eu já ficava nesse pensamento. Então, pera. Aí vinham coisas assim na minha cabeça. Mas tá todo mundo comendo. É justo você comer também. Mas você é tão focada na dieta, por que você não pode chutar o balde uma vez? Você merece também, você faz tudo tão certo. Não, mas você pagou. É melhor você aproveitar 100% porque você tá pagando isso, é direito seu, sabe? Mas é uma festa. Você nunca vai sair na festa? Então eu acabava rebatendo todas essas questões com todas as coisas que eu venho falando pra vocês no canal desde quando o canal começou. Então, saber a diferença entre vontade de comer, fome e desejo incontrolável, né? Ver todas as minhas vantagens de emagrecer, permanecer no foco, ver o que me traria caso eu desistisse da dieta nesse dia, ou caso eu fizesse, sabe? O que eu ia ter de ganho e de perda caso eu vacilasse ou não. Então todas essas coisas eu ia lendo, eu ia escrevendo, eu ia trabalhando a parte emocional daquilo
para poder chegar mais tranquila e mais limpa no ato de comer, que é tão natural. A maioria das pessoas faz isso sem pensar muito, só que eu pensava sempre na compulsão, né? Então, a maior parte da minha vida eu comia as coisas como se ela fosse acabar, como se eu precisasse comer tudo, porque, nossa, é muito prazer e tem que ser agora, sabe? Era uma coisa como, compulsão, né? É só isso, que é você achar que se você não, por exemplo, você vai numa festa, daí tem brigadeiro. Se você não comer aquele brigadeiro, você nunca mais vai sentir aquele prazer outro dia. Então, eu preciso comer tudo e eu preciso comer agora. Aí você vai e come tudo daquilo, daqui a pouco você come tudo de outra coisa. E daí fica aquela coisa, né? E aí depois você se culpa, se frustra e vê que o seu peso aumentou na balança, que você não deveria ter feito aquilo, sei lá, cada um, né, acaba lidando de alguma forma. Então eu aprendi essas técnicas de me programar antes de ir para a ação para conseguir prestar atenção no que eu fazia e como eu ia agir lá, né? E aí a primeira vez que eu fui comer fora, que eu tava tudo planejadinho, que eu tinha estudado as emoções durante a semana, eu tava preparada, eu tava super animada, aí eu fui, total consciente. Fui lá, comi o que eu tinha que comer, na quantidade que eu tinha que comer, sabe, bonitinho, tomei minha água com gás, sabe assim quando você tá plena, não comi nem sobremesa. Aí eu voltei pra casa, ai, eu consegui vencer, vou comemorar comendo. E aí eu comi na minha casa, eu me dei uma recompensa em casa, que na verdade era só um boicote de falar, não, é muito pra você. É muito você poder vencer essa compulsão agora, então não, se boicota um tiquinho. E aí naquela minha inconsciência eu acabei me boicotando, acabei comendo e acabei falando, puxa vida, eu me trabalhei um monte, aí voltei pra casa e lasquei. Quando eu tava lá, naquela total na consciência de eu preciso fazer assim, assim, assado, porque foi assim que eu me programei, quando eu voltei pra casa, tomei uma rasteira da minha própria mente. E aí que eu aprendi a falar, ok, eu também preciso prestar atenção quando eu volto para casa, né? Fazer isso, como eu falei, fazer isso virar natural, fazer isso virar rotina. Hoje em dia já é assim, ainda bem, amei que eu não aguentava mais, mas hoje em dia já é tranquilo, já é natural. Eu já tenho liberdade para ir pro restaurante sem ficar pensando se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, porque agora a compulsão lá tá mais tranquila. Óbvio, se eu tiver no momento de TPM, de estresse, de vontade de chutar o balde, é claro que eu vou acabar chutando o balde. E aí depois eu tenho que fazer alguns reajustes nos próximos dias, mas já não é mais aquele automático, sabe? Ter muito mais consciência do que reação emocional de querer o que eu tô com vontade, pronto e ok, sabe? Então, por mais que isso pareça paranoia, é bastante importante no começo para você aprender a relaxar um pouco e ser mais inteiro naquela ação, sabe? Comer com consciência. Então, se eu for comer uma coisa a mais ou alguma coisa que não está na minha dieta, beleza, depois eu vou precisar pagar um preço em relação a isso e ok, né? Não aquela coisa de preciso comer, não, senão vai acabar, não, essa comida é muito boa, então é melhor que eu coma, porque eu nunca venho pra cá, então eu vou comer, e aí, sabe? E aí depois passa 3 dias, você engorda e fala, da onde será que veio esse peso? Sabe? Ai, por que será? Será que eu tô retendo por quê? Né? Ai, acho que foi o sal que eu coloquei a mais na comida. Então, a consciência sempre traz liberdade. E eu falo um pouquinho mais sobre comer fora no próximo vídeo. Um beijo e até!